Bom dia a todos. Bom dia. Eu novamente. E eu acho que a escolha do tema mexe com a gente desde o momento que você escolhe falar sobre ela até o momento que você senta ali e entrega a palestra nas mãos da espiritualidade para te guiar. E a preparação da palestra, Maria é uma continuação para mim de Maria Madalena, do livro Boa Nova. E falar da grandiosidade das mulheres do Evangelho mexe muito comigo como mulher, porque eu falo de uma mulher que não foi mãe, que é Maria Madalena, e agora eu vou falar da divindade, da maior de todas as mães que pôde passar pela terra. E como mãe, como mulher, eu fico muito sensível e eu vou pedir licença se em alguns momentos eu me emocionar, porque eu assisti palestrantes e, por incrível que pareça, todos os palestrantes que falaram de Maria eram homens, que eu escutei no YouTube, que era o Haroldo, como sempre, o Divaldo, o Simão Pedro, teve um outro que eu esqueci o nome agora. E todos eles eram homens e eles não conseguiram se conter na emoção ao final da palestra. Imagina eu, mulher e mãe. Então, se sintam envolvidos por Maria, mãe de Jesus. E para iniciar, eu sempre vou trazer de onde eu tirei toda a fonte da palestra. Então, eu utilizei os evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e o Evangelho de João. Todas essas passagens vai falar ali do momento do nascimento de Jesus, do anúncio de Jesus, e Maria está presente em todos esses evangelhos. E Maria, ela foi narrada por Humberto de Campos no último capítulo do livro Boa Nova. Então, Maria Madalena também estava no Boa Nova. E eu falo, quando você lê a Bíblia, e eu já fiz o estudo bíblico ainda adolescente, e quando eu vou estudar os personagens bíblicos aos olhos de Humberto de Campos, eu não consigo enxergar mais esses personagens sem um olhar espiritual. Porque a dimensão por trás de toda essa vivência de uma passagem bíblica, que muitas vezes, e grande parte de nós viemos de berços de outras religiões, é um pouco limitada a cunho do conteúdo emocional que tem por trás. Então, Humberto de Campos, mais uma vez, me entregou Maria de uma forma que eu nunca havia olhado para essa mulher, da grandiosidade, do aspecto emocional, de tudo que ela vivenciou na cruz, junto de Jesus. E eu também utilizei o livro A Religião dos Espíritos, o capítulo 52, A Mulher ante o Cristo. Haroldo Dutra, utilizei 2 palestras do Haroldo Dutra e tem uma série que eu não consigo achar no YouTube, que é o Espiritismo, que é uma série boa nova, você só consegue assistir via computador. Eu indico vocês terem acesso via computador e assistir. E no YouTube também o Simão Pedro. E aí nós vamos trazer um pouco, como eu sempre falo, Haroldo me ensinou a trazer o aspecto histórico de tudo que eu vou falar. E para trazer informações históricas, segundo informações antigas, Maria de Nazaré, e eu tentei buscar de todas as formas algumas fontes e algumas são só passadas de palestrantes para palestrantes. Mas pelo respeito aos palestrantes que estavam falando do assunto, eu coloco que toda essa fala é verdadeira e eles de alguma forma tiveram as fontes seguras para eu estar repassando para vocês. Então, Maria de Nazaré era filha de pais judeus, Joaquim e Ana, e teria vivido na Galileia no final do século I a.C. Durante a sua infância, ela viveu em Nazaré, onde ficou noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. O Evangelho segundo Lucas é a principal fonte bíblica sobre Maria.
com a passagem, como a da visita de Maria a Isabel, né, sua prima, e a viagem de Maria e José, ainda grávida, da Galileia para Belém, por ocasião do censo e para o nascimento de Jesus. Mas se nós formos pensar, quem é Maria do aspecto espiritual? Quem foi a mulher escolhida para receber Jesus aqui na Terra? E às vezes nós olhamos para ela e esquecemos que ela tinha uma grande provação na Terra. E quando eu olho pela escolha espiritual, da grandiosidade do Espírito de Maria para receber Jesus, vem para mim também, quem sou eu? A mãe escolhida para ser a mãe do Heitor. Como é que foi feita essa escolha no plano maior? Quem é essa criança que foi dada para que eu pudesse conduzir na Terra? E todas nós, mães e pais aqui, vamos nos perguntar, porque quando a gente fala de Maria, nós falamos da grandiosidade de um espírito reencarnado como Jesus. E os nossos filhos, para nós, são especiais como Jesus. Só uma mãe consegue reconhecer no filho a grandiosidade dele na Terra. Ninguém mais consegue olhar para o filho e olhar o tão grande ele é para nós. Então, Jesus para Maria é os nossos filhos para nós como mães. Nós olhamos para ele como seres que temos que guiar, mas que também temos que suportar ver eles caindo na terra, vendo eles sendo julgados pelos outros, vendo eles perdidos, muitas vezes neles mesmos, diante de todo o caminho difícil, né? Em um planeta de provas e expiações, que é guiar um filho hoje na Terra. E Maria recebeu Jesus. Então conta-se que a escolha de Maria foi tão grande como a escolha de Jesus. No sentido de que ela teria que ter muito preparo espiritual para receber esse Espírito na Terra. Como é que foi a preparação, né? E eu coloco um mapa porque eu lendo os evangelhos, eu falei, meu Deus, mas eu não conseguia entender por tanto que ela andou, né? E eu vou explicar o tanto que essa mulher andou, e aí me veio também essa sensação de nós imigrantes andando, né? Saindo de um país para o outro, incomodados muitas vezes com o estado, aí eu saio de New Jersey, vou para Flórida, vou para Nova York, e vou mudando, e saio do Brasil, e estou em São Paulo, vou para Minas Gerais, vou para Goiânia, e vou mudando ali de lugar o tempo inteiro. Maria fez isso também. E a anunciação de Jesus me chamou muita atenção, porque ele veio em dois momentos, e vai fazer muito sentido em termos de fé, e eu vou falar um pouquinho dessa fé em relação às mulheres do Evangelho. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre eles. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temais, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de João. Aqui vai contar duas anunciações. Primeiro que é a anunciação de João Batista para Zacarias. Então o anjo vem e avisa que a esposa dele vai ficar grávida. Mas a esposa dele já não podia ter mais filhos. Ela tinha passado, né? A idade já não condizia. E ele anuncia e fala, confia, ela vai engravidar. E Zacarias, pelo que eu entendi, ele não confiou muito, assim. Como é que ela, minha esposa, né? Já com eternidade pode engravidar. Mas assim foi feito. A esposa dele engravidou e como ele duvidou, ele perdeu a fala. E ali ele ficou sem falar até o nascimento do filho. Mas esse mesmo anjo, que é o anjo Gabriel, retorna. E ele encontra Maria e José e faz a anunciação de Jesus. E Maria e José aceitam a aprovação de receber Jesus. Porque também é uma aprovação receber Jesus. Porque as dificuldades já começaram logo ali. Não foi fácil. E eu vou mostrar para vocês o tanto que eles tiveram para caminhar para que Jesus pudesse nascer.
E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Havia uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entretanto, o anjo onde ela estava disse: Salve, eu não estou enxergando muito aqui. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Como a gente já escutou essa frase, né, na oração. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temais, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Quantos anos tinha Maria? Aproximadamente 14 anos, quando ela casa com José. E aí, esse aqui não é o objetivo, trazer a questão da virgindade de Maria, mas o que eu estudei aqui. Nós espíritas, nós andamos bem juntinho com a ciência, né? Então, o que a ciência nos diz sobre a fecundação é o que nós vamos dizer sobre Maria. Mas Maria, sim, era virgem ao encontrar José, porque ela era muito nova, né? E quando fala dessa virgem, ela era virgem até encontrar o seu marido. E José, conforme, né, eu costumo falar assim, conforme informações do plano dos espíritos, no sentido de todas as configurações, José já era o homem mais velho. Mas José tem o seu papel tão grande quanto o de Maria, no sentido de ser um homem, e a gente já escutou em vários momentos sobre a passagem de José na terra, que José foi um homem que sempre esteve do lado e apoiou Maria em todas as suas decisões e caminhou com ela. Porque a maternidade e a paternidade é para ambos. Por mais que o homem ou a mulher, em alguma forma, eles estão ausentes na sua maternidade, na sua paternidade, eles foram escolhidos em um momento para que pudesse guiar esses filhos perante a vida. E mesmo com a presença ou a sua ausência na vida de um filho, ele vai marcar a história dele. E parece que José é um pouco coadjuvante na vida de Jesus. Né? A gente tem essa sensação que ele não aparece tanto. Mas muitas vezes ele está ali, coadjuvante no sustento. Ele está coadjuvante no sentido de apoio, no andar, no caminhar. E quantos pais, né? E eu sempre falo que hoje a gente está num momento muito grande da maternidade. Foi entregue de novo para nós a possibilidade de sermos mães. Porque eu falei aqui na palestra passada e eu vou falar novamente. Nós somos uma geração de mães hoje, onde que as nossas mães tiveram que sair para o mercado de trabalho. Né? Elas não tinham opção. Então, antes eram todas donas de casas com os seus filhos. Então, nós somos filhos da geração das mulheres que tiveram que trabalhar. Foram essas mulheres, vocês, né? Que eu olho para muitas aqui. Vocês que saíram e tiveram que apresentar o mercado de trabalho para muitas de nós mulheres que estamos aqui. Só que aí nós tivemos que fazer uma pausa nessa entrega total de maternidade. Então, nunca se escutou filhos reclamando tanto da ausência materna dentro de casa. E nós somos filhos dessas mães. E nós somos essas mães. Só que nos últimos 5, 6 anos foi entregue de novo essa possibilidade das mulheres ficarem em casa e repensar qual que é o meu lugar diante da educação dos meus filhos. Por quê? Porque o homem também recobra a possibilidade de olhar para a família. E o que o filho mais quer? Presença. Que presença é essa? É a presença de uma mãe que sabe da dimensão, da grandiosidade de guiar um filho, que não é fácil. E aí nós voltamos a Maria. Quanto Maria andou ao longo da sua vida? Porque ela andou. Maria teria nascido em Nazaré. E segundo a tradição,
teria sido entregue ao Templo de Jerusalém por volta de 2 a 3 anos. Eu li que Maria era órfã. Não sei de onde essa informação, então não considero ela como verdadeira. Os pais dela tinham morrido, ela ainda muito nova, sendo ainda tão pequena. Então a gente vai supor, né, que a mãe e o pai teria levado ao colo na maior parte da viagem, só que a gente não vai fazer essa conta a partir de agora. Então Maria foi levada, né, para uma outra cidade, então ali ela já começa a andança dela. Maria teria ficado a viver no Templo de Jerusalém até os seus 14, 15 anos, a altura que teria voltado para Nazaré, tendo ficado noiva de José. São Lucas diz explicitamente que a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora ocorreu em Nazaré, uma pequena cidade no norte de Israel, na região da Galileia. Como podem observar, né, tem um mapa ali anteriormente. A região ela é curta, a comparação de Israel é do tamanho do Sergipe no Brasil. Né, para a gente poder, eu tentei pesquisar para entender qual que é o tamanho daquela região, para a gente entender na nossa região como é que seria o deslocamento. E uma viagem de Jerusalém até Nazaré são cerca de 140 quilômetros. Eu vou falar quilômetros, fica mais fácil para a gente entender. Então, considerando que uma pessoa possa andar cerca de 30 quilômetros dia de uma viagem de Jerusalém a Nazaré, ela ficou mais ou menos viajando de 5 a 6 dias. Isso já no início da vida, da história. A gente está começando a história. Ela já está andando. E aí, logo a anunciação, Nossa Senhora, né, Maria, parte já grávida. Então, né, tem aquele momento em viagem até a casa da sua prima Isabel, onde ela vai ficar sabendo que a sua prima está grávida de João. E a poucos quilômetros a sul da sua cidade de Jerusalém. Essa viagem, né, ela teve que ir e voltar da casa de Isabel e Zacarias, são cerca de 390 quilômetros, 13 dias de viagem, grávida. Já casada com José, grávida de Jesus, Maria viaja novamente até Belém, a história que a gente conhece do nascimento de Jesus, para o reassentamento romano. Né? Porque teve um reassentamento, conta-se as histórias que todos os meninos teriam que ser contados e alguns seriam mortos. De Nazaré até Belém são cerca de 210 quilômetros, ou seja, sabemos que Maria andou grávida 600 quilômetros. E aí a gente vai olhando assim, meu Deus, né? Eu não consigo subir nem a escada da casa espírita, né? Eu tenho que pegar o elevador. Percebem o tão grande já é a decisão dela de ter Jesus? Numa época que hoje a gente anda nos melhores carros, automáticos, com tudo climatizado, com as melhores condições possíveis. Mas foi dada a ela a possibilidade de ter Jesus e já lhe trazer a aprovação dessa maternidade no caminhar. E eu falo que Jesus é um imigrante junto com a família dele, né? Em alguns momentos um refugiado, né? Porque vai ter um momento que ele vai se tornar um refugiado. Maria e José, então, teriam ficado a viver em Belém durante algum tempo após o nascimento de Jesus. Mas foram até Jerusalém uma vez para a apresentação do menino ao templo e uma segunda vez, 40 dias depois, para a purificação ritual de Maria, o que constitui 4 dias de viagem, mais 40 quilômetros. Ou seja, e aí qualquer judeu, acho que eu pulei uma parte aqui, não, tá certo. Ou seja, qualquer judeu devoto ia pelo menos 3 vezes por ano a Jerusalém, ao templo do Senhor. E essas viagens, né, Maria possivelmente fez com José, a pessoa que trouxe as informações relatam, então ela andou mais ou menos 200 quilômetros. Assim, Maria teria acompanhado José e Jesus por pelo menos uma vez a Jerusalém, ou seja, 386 quilômetros de ida e volta, durante os seus 25 a 27 anos, o que dá um total de 100 mil quilômetros. Isso sem possibilidade de deslocamento, um carro confortável. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, Maria tê-lo acompanhado a Jerusalém todos os anos, sendo que a 3ª vez Jesus foi crucificado. Ou seja, 2 viagens de ida e volta a Jerusalém, mais uma de ida, 965 quilômetros. E daí, a palestrante, né, que vai trazendo esses dados, ela vai contar. Tudo
isso somado dá um total de pelo menos 13 mil quilômetros percorridos ao longo de 47 anos de vida de Maria, até a morte de Jesus. Ou seja, mais de 437 dias em viagem, o que constitui 1 ano e 2 meses. Então, só caminhando, e eu coloco que o caminhar vai muito além do se deslocar. Porque eu posso me deslocar da minha casa e chegar à casa espírita. Mas eu não caminhei até a casa espírita. Eu só cheguei. E tem muitos de nós aqui que só chegou, não veio. Entendem a diferença? Então, esse caminhar predispõe que, de fato, eu tenho que sair do meu lugar e movimentar a buscar algo que eu acreditava verdadeiramente nisso. Porque eu não acredito que ela sairia de sua casa, andaria esse tanto, se não tivesse uma fé. Se não tivesse a certeza que ela estaria salvando alguém em um momento muito importante da humanidade. E nós, mães? Que tanto que nós caminhamos pela nossa maternidade? E nós, pais? Que tanto que nós deslocamos, né? O caminhar. O que é caminhar para um filho? O que é se deslocar como Maria se desloca para que Jesus permaneça vivo e que ele possa, de fato, cumprir na terra tudo o que ele veio trazer? E aí vem um dado mais interessante em relação a Maria, porque tudo que eu fui lendo sobre ela, eu pesquisava na doutrina espírita e eu faço muito isso. Eu pesquiso na doutrina, depois eu vou para outras religiões. Os evangélicos, alguns não trazem a grandiosidade de Maria, né? Quem já estudou um pouco da religião evangélica, alguns evangélicos, outros sim. Mas a forma que é apresentado Maria para o Espiritismo e a forma que é apresentado Maria para a Igreja Católica, em termos da grandiosidade dessa mulher, é muito parecida. E eu fico muito feliz, porque quanto mais as religiões se aproximam na comunicação, mais a gente está indo para o caminho certo. Né? Se as religiões estão com discursos muito diferentes em termos de vida, a gente ainda tem muito que caminhar. Mas quando a gente começa a escutar aqui nessa religião, e eu falo, nossa, se conecta com a minha religião, nós estamos indo no mesmo caminho, eu falo, tá indo bem. Se tá diferente, a gente tem muito que aprender ainda. E quando eu me deparo com a Igreja Católica falando das dores de Maria, eu quis colocar aqui porque eles falam das 7 dores. Quem é católico aqui vai lembrar das 7 dores de Maria, tem todo um ritual que a Igreja Católica faz, mas ele vai falar da primeira profecia, depois a fuga para o Egito. Então Maria e José, eles vão para o Egito para salvar Jesus, e é longe, e ali eles são refugiados, né? Porque você sai de um país para o outro e não pede muita permissão, naquela época não tinha esse conceito. E aí Maria, ela se desloca junto com José numa viagem, a terceira dor, né, que é Jesus perdido no templo. Então tem-se um momento, que vocês vão lembrar, porque pouco se tem sobre a juventude de Jesus. A gente não sabe muito quem foi Jesus jovem, pela sua adolescência. Pouco se sabe sobre isso. Mas tem um momento que Jesus some, né? E aí Maria e José ficam apreensivos procurando Jesus no templo. E Jesus é encontrado depois falando que estava se tratando dos negócios do seu pai. Então, desde muito novo, Jesus sabia da grande missão dele. Maria como uma mãe inquieta, porque a gente sabe da nossa missão, mas a gente é inquieta, a gente não confia. Se tem uma coisa desconfiada nessa vida é mãe, né? A gente sabe que está no caminho, então eu sei que o Heitor está ali no fundo, estou aqui, mas estou lá às vezes. Porque a gente não sossega o coração, né? Quem de nós aqui, né? Eu acho que vocês vão se identificar. Acontece com muita frequência, meu marido sabe. Deitei, o Heitor tá dormindo, aí do nada eu levanto. Deixa eu olhar o Heitor. Alguma coisa está acontecendo. E é verdade, né? Tá descoberto, já encontrei no chão, já encontrei virado na cama. E a gente é essa mãe inquieta. E eu falo que os anjos falam conosco o tempo inteiro, quando os nossos filhos estão em risco. E vai falar da quarta dor, o filho com a cruz, o caminho do Calvário, da quinta dor, Jesus morre na cruz, a sexta dor,
Jesus é descido da cruz e entregue a Maria. A 7 mandou o corpo de Jesus a sepultado. E aqui eu vejo que todos os momentos é uma dor que se comunica com muitas mães. Porque nós vamos encontrar muitas mães que têm os seus filhos com muitas dificuldades de saúde, né? Eu vejo que hoje eu acompanho, eu acho que antes a gente sabia das dores de outras mães, antes das redes sociais, mas hoje a gente sabe que quando uma mãe está com seu filho doente, todas as mães choram junto com elas. Então, eu acredito que muitos de nós, né, e muitos, quando eu falo mãe, eu falo no sentido porque a maternidade independe de ser homem ou mulher. Tem muitos homens que têm função materna e muitas mulheres que têm função paterna, tá? Então, a gente está falando da função. Então, quando uma mãe chora pelo seu filho, todas nós choramos juntos. Quando uma mãe perde o seu filho, todas nós perdemos juntos. Já me peguei em vários momentos, chorando junto com outras mães. E essa é a dor. E aí vem Humberto de Campos trazer Maria de uma forma que eu nunca tinha enxergado. Maria com o olhar do sentimento de Maria. Porque quando eu via Maria nas religiões, e eu sou de berço católico, então quando eu escutava ali toda aquela cerimônia, toda aquela imagem, e eu coloquei essas imagens, porque são imagens católicas, né? São imagens que nos conectam com Maria de alguma forma. Então todos nós temos o altar de Maria, alguns espíritas eu acredito que ainda têm o altar de Maria em casa, algumas pessoas mantêm esses rituais, já encontrei, e a gente tem um estereótipo, né, dessa figura de Maria. É o que está aqui marcado no nosso arquétipo. Maria e Jesus. E Humberto de Campos começa assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Então Maria está ali no momento da crucificação de Jesus. E quando Haroldo conta e eu leio, e ontem eu li esse capítulo em voz alta, e aí eu falo que não é Maria ali embaixo da cruz com Jesus, é Maria crucificada com ele. E se a gente se colocar no lugar dela e lembrar da cena de Jesus crucificado e Maria aos pés da cruz, eu me transportei para aquele momento e é impossível estar lá só junto. Está crucificada. Está lá junto com ele. E todos nós vamos fazer esse processo. Porque às vezes a gente vê como algo distante, né? Um espírito que está ali forte. E através do véu espesso das lágrimas, e Humberto de Campos continua, repassou uma por uma as cenas do seu filho, estremecido, observando o interior dos mais doces lembranças que ela tem de Jesus. E Humberto de Campos nos conta que Maria, aos pés da cruz, ela começa a lembrar de Jesus criança. Ela começa a lembrar do seu filho, ainda bebê, quando ela o recebe em seus braços, ainda no seu desenvolvimento como criança. E olhando para Maria, olhando para o seu filho crucificado, eu vou lembrar de nós. Quando a gente olha para o nosso filho em dificuldade, o nosso filho fazendo decisões que nós sabemos que não são as melhores para a vida dele, a gente olha para esse filho não com o olhar de adulto, de adolescente, a gente vai olhar para ele com o olhar da criança. Porque dizem que para a mãe e para o pai, o filho é uma eterna criança. E esses filhos não entendem. E a gente, né, não entende. Que eu me coloco no lugar de filha também. Quando a minha mãe e meu pai me olham como uma criança na vida. E quando eu fui escutar essa história e olhar para Maria, e Maria olhando para Jesus como uma criança, eu falei, poxa, como muitas vezes eu sou egoísta com os meus pais. Como eu não consigo entender
o olhar deles, a preocupação deles diante da minha existência como um todo. E Maria vai lembrando do tão grande era Jesus desde pequeno, do tão grande, o quão grande ele era no seu caminhar aqui na Terra. E como toda mãe, ela questiona: o que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos. E Maria começa a questionar-se, mas não um questionamento como a gente, né? Não é por quê. Que a gente tem um hábito de por que Deus? Por que morreu tão cedo? Por que essa doença? Por que esse sofrimento? Por que esse pai? Por que essa mãe? Por que essa família? Por que essa cidade? Por que esse país? E Maria sabiamente pergunta: o que fizera Jesus? Olha como o próprio questionamento do Espírito demonstra a sua grandiosidade. Porque nós, né, humanos, errantes, a gente pergunta só por quê. E a gente quer uma explicação. Por que morreu? Porque o médico errou. Por que mudou de país? Porque precisava de dinheiro. Por que eu estou aqui nessa cidade? Porque foi uma escolha sua. O que fizera Jesus? O que fizera é uma causa. Qual é a história desse homem? Quem foi esse ser que eu recebi? O que fizera ele para receber uma crucificação? Ele não sempre foi bom em toda a sua existência? E Maria faz esse questionamento: poxa, meu filho sempre foi bom, ele não fez mal a ninguém. E por que ele está sendo crucificado? Meu filho. E aí, tem um momento, e eu vou narrando as partes que eu vou ver que vai mexer mais com todos nós no processo de Maria, no primeiro momento crucificada junto com Jesus, questionando a sua presença à cruz. E depois ela fala. Tem um outro momento que crucificada está Maria, e nós sabemos que está Maria, João e Madalena, aos pés da cruz. E ela fala: meu filho amado, exclamou a Martim, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. E o Cristo, na sua grandiosidade, eu acredito que todos aqui conhecem a história da crucificação de Jesus, certo? Se não souberem, vão lá ler, né? Porque isso aqui todo ser humano tem que conhecer, todo cristão tem que saber. Então Maria, lá aos pés da cruz, ela começa: meu filho amado. E aí eu de novo me transportei para aquela cena e Jesus crucificado com a sua mãe aqui aos seus pés, olha para ela calmo e sereno, né? Porque ele sabia da sua missão, em nenhum momento ele duvidou da sua missão. E o Cristo parecia meditar no auge das suas dores, porque ele foi crucificado, ele foi torturado, né, na cruz, e ele no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou o significativo momento dos olhos vigilantes. E olha para Maria e fala: Maria, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno, disse a João: filho, eis aí a tua mãe. E ali foi criado a ideia da família universal, que é muito comum em todas as religiões, onde Jesus traz a ideia de que nós não temos um só filho, nós temos vários filhos. Então, quando uma mãe sofre, várias mães sofrem junto. Quando um filho perde uma mãe, vários filhos vão sofrer junto. Porque vai trazer a ideia de que somos irmãos.
mas nós ainda estamos muito distantes de compreender a dimensão do que é uma família universal. Porque nós não conseguimos amar nem os nossos, que estão mais próximos. Imagina aquele que é distante. Mas Jesus deixa, né? Porque o papel dele é deixar. Ele fala assim, eu vou deixar para essa humanidade, eles vão ter que pensar. E além de pensar, a humanidade vai ter que sentir. E eu fui pensar, eu tenho fé que quando Jesus fala para João que Maria é a mãe dele, o que é fé? E aí eu fui entender que é a entrega. Eu entrego, de fato, a minha maternidade nesse momento. E Jesus morre naquele momento. E deixa João com Maria. E Maria, né, após a morte de Jesus, tem todo aquele processo, onde tem um processo de ressurreição, todo aquele contexto que é narrado nas passagens bíblicas, onde ele aparece primeiro para Maria Madalena, e vocês podem retornar lá na palestra anterior de Maria Madalena, porque eu falo um pedaço sobre isso. E Maria vai para a casa dos familiares de José e fica por lá, até se recompor. E aí, um certo dia, João passa por essa moradia, onde Maria está e fala, estamos pregando sobre Jesus. Nós não paramos. Nós estamos divulgando a vida de Jesus, o que nós aprendemos sobre Jesus, e convida Maria a estar com ele. Essa parte não tem na Bíblia, essa parte é de Humberto de Campos. Por isso que vocês vão falar assim, quem não conhece vai ficar de onde que ela tirou isso. E João convida Maria a estar com ele em uma outra região para ajudar pessoas e falar de Jesus. Né? Por isso que tem um evangelho que fala que é o evangelho de Maria. Imagina como é que seria esse evangelho para todos nós. Uma mulher que mais conviveu com Jesus, que sabe toda a intimidade dele. E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação que Jesus lhe deu, como as das mais altas expressões de amor universal, para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências, num misto de reconhecimento de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la consigo. Andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Eu vou fazer uma pausa, porque quando uma mãe perde o seu filho, o que ela tem que continuar fazendo? E eu já falei para o meu marido, ele sabe disso, eu vou lembrar. Eu pedi para ele assim, se um dia o Heitor me faltar, não fala nada comigo. Me leva e me deixa num campo de refugiado. Lembra? E depois que eu li, eu falei, meu Deus, né? Porque a gente só consegue, eu acredito, voltar ao nosso eixo quando a gente pode ser útil a mais espíritos. E nós temos o exemplo disso quando a gente fala da instituição Sara no Brasil, de grandes instituições de ajuda a crianças. Tem uma mãe ali que perdeu um filho. E é assim que continua o legado, o apoio, né, de grandes órgãos. E uma mãe, quando ela perde um, ela precisa acolher vários. Se ela fecha na sua própria dor, ela fica presa, eu acho que um pouco na dimensão do seu amor. E quando eu falo de perder um filho, pode ser um filho que sequer veio ao mundo, mas um filho que caminhou na vida como um todo. E essa é uma orientação a todas nós mães, que se um filho em algum momento não estar mais contigo, pega o teu amor
e transforma em amor universal. E foi assim que Maria fez junto a João. Com o seu filho, né, que Jesus lhe dá ali naquele momento, eles começam a pregar a vida de Jesus para pessoas muito carentes nessa região. E ela continua incrivelmente não presa na sua dor, porque quando a gente fala as 7 dores de Maria, dor, ela tende a passar. E até a denominação, não sei se, né, se eles pensaram sobre isso, e a gente configura isso, quando dói, quem é da saúde vai saber. Você pergunta para o paciente assim, tá doendo? Qual o nível da sua dor? Não tem médico que chega assim, tá sofrendo? O médico não vai perguntar se você tá sofrendo. Porque o sofrimento nos faz nos prender a essa dor por mais e mais e mais tempo. Então Maria deixa doer, mas aos poucos, e esse capítulo de Maria no Boa Nova, ela fala o tempo inteiro do sentimento de saudade de Jesus, que é as fases do luto, né? Quando a gente passa pelas fases do luto, o luto se transforma em uma saudade que nos acolhe, que eu falo que abraça o nosso coração, e a saudade é saudável. E Maria continua a trabalhar ali com João, e um certo dia chega uma pessoa diferente no teu ambiente de acolhimento. Envelada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho lhe fazer companhia e receber a tua bênção. Minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fintou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Ele, porém, levantando o ar, cercado de um halo de luz celestial, lhe ajoelhou aos pés, beijando-lhe as mãos e lhe disse carinhosamente. Nesse momento, Maria relata ali no livro que chega um pedinte diferente, porque ele não chega para pedir. Eu venho para lhe fazer companhia e estar junto contigo. E ela fala, quem é esse pedinte diferente que chegou aqui? E ele chama de minha mãe. E ali, nesse momento, vem Jesus, o próprio, anunciar a morte da própria mãe. E sim, minha mãe sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. E Maria, naquele momento, ela vê Jesus e ela começa a se certificar, porque a espiritualidade, ela é muito sábia, no sentido de que às vezes nós vamos duvidar, né? Então, se Jesus retornasse sem as suas chagas, sem as suas marcas finais da vida, então às vezes é muito comum, por exemplo, quando o espírito desencarne, ele guardar nele as marcas dos últimos momentos, né? Para que a gente possa, de certa forma, se conectar a ele. E Jesus fez o mesmo para Maria, no sentido de mostrar a ela as suas chagas, e ela se aproxima dele e fala, deixa eu ver as suas chagas. Né? E ele mostra a elas, ela quer ver a ferida no coração, e ela vai certificando se é o filho dela mesmo. E nesse momento, eu convido vocês a lerem, porque é muito emocionante, ela ajoelha aos pés dele, mas foi ele que ajoelhou aos pés de Maria. E possivelmente a conexão desses espíritos para trazer essa história para nós aqui foi: conseguimos. Conseguimos. Fizemos o nosso melhor pela humanidade. Deixamos uma linda história. E aí eu me questionei ainda, por que Maria ficou tanto tempo sem Jesus? E às vezes a gente fala que o filho não pode morrer primeiro que a mãe, né? A gente tem essa assim, o filho não pode morrer primeiro que a mãe. E ele morre e ela continua trabalhando. Experimentando a sensação de estar se afastando do mundo, desejou rever a Galileia. E aqui
depois da aparição de Jesus, 3 dias depois Maria desencarna. E ela desencarna, e num momento muito incrível, quando ela desencarna, aí eu falo assim, olha a grandiosidade do Espírito. Quando a gente desencarna, o que a gente pede? Me acolha, né? Vem os anjos protetores, me acolhe e me leva para o plano maior. Não foi assim que Maria fez. E ali você já entende que a escolha lá inicial, que foi feita pelos Espíritos para que Maria pudesse ser a mãe de Jesus, é muito maior do que a gente possa imaginar. Maria, ela continua, de certa forma, o seu legado nas nossas vidas, né? E tem alguns livros que relatam que ela continua trabalhando no plano espiritual com os espíritos em maior nível de sofrimento, como o Vale dos Suicidas. Quem de nós vai querer se dispor a trabalhar com os espíritos com maior dificuldade emocional na Terra? E eu sempre falo assim, não fala que você não quer trabalhar com essa área. Eu sou, né? Porque toda vez que eu falo, eu não quero trabalhar com isso, a vida vem e me coloca com isso. Então não diga. Mas Maria, ela faz o que o seu espírito pede. Não porque é imposto a ela, como é imposto a mim. Né? Eu sou levada pela espiritualidade, porque senão vai dar tudo errado. Experimentando a sensação de estar se afastando do mundo, desejou rever a Galileia, com os seus sítios preferidos. Bastou a sua manifestação da sua vontade para que o conduzisse à região do lago de Genazé, de maravilhosa beleza. Então Maria pensou, né? Desencarnou e pensou, e ela foi levada. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, e só agora, observando o alto a sua paisagem, notava que Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava forma quase perfeita de alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento de natureza Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, barulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras de cântico evangélico. E aqui é narrado que João, pouco antes dela morrer, ela fala que quem estava divulgando a vida de Jesus estava sendo muito perseguido por todos, né, os grandes poderes da época. E os cristãos estavam sofrendo muito. E quem lembra, né, era uma época onde muitos deles eram colocados à morte, eram perseguidos. E Maria lembrou da fala de João. E fala, mas como é que eu vou lá, né, para o plano maior, sabendo que todos aqueles que seguiam meu filho estão aqui sofrendo? E ela volta para olhar do alto tudo que estava acontecendo com aquelas pessoas. Aí, De novo? De novo. Não. Aqui. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. E aí, o que acontece? Maria, ela aproxima-se de uma jovem que estava presa, de rosto desencantado e macilento, e lhe disse ao ouvido. Maria, ela faz uma, eu vejo, né? E vocês vão começar a pensar que quando uma pessoa desencarna, se a gente desencarnar aqui agora, para onde o nosso espírito vai ser levado? Né? O Manuel contou aqui numa palestra passada que você não tem que tomar cuidado para onde que você pede, para onde você vai, porque senão você fica. Né? Não é o caso de Maria. Ela foi lá, olhou e tinha uma mulher presa por defender Jesus. E aí vem aquela pergunta assim, que tanto que eu defendo os ideais cristãos? Porque hoje, se a gente, vocês vão lembrar disso, se nós defendemos de mais algo, nós não somos o quê? Fanáticos. Né? Essa pessoa é fanática por aquilo que ela acredita.
Só que quando a gente fala dessas grandes personalidades do Evangelho no tempo de Jesus, e eu vejo que foram espíritos escolhidos assim, a dedo, para demonstrar para todos nós o que é entregar, o que é confiar, o que é dar sua vida a acreditar na religião, na vinda de um mestre. E muitos morreram, e muitos seguiram. Mas hoje a gente não sabe qual que é a balança, porque se a gente começar a fazer isso, nós vamos ser taxados como fanáticos, não é? Se a gente pegar isso como muito ferro. E aí me veio um clique, quase com um insight. Essas pessoas, elas falavam de Jesus pelo seu caminhar evangélico. E João ia e ajudava. E Paulo e todo mundo, eles iam caminhando, falando de Jesus, mas exemplificando a vida de Jesus nas suas vidas. Eu não ficava aqui só à frente falando. Madalena, ela segue junto com os leprosos. Então, Madalena, ela segue falando de Jesus, entregando o seu amor a Jesus. E Maria, quando ela encontra essa mulher presa por defender tudo aquilo que o seu filho veio trazer à terra, presa na sua dor, possivelmente nos seus questionamentos. E Maria, ela falava para todos que passavam naquela casa onde ela oferecia apoio, e eu acho que foi dali que Chico Xavier trouxe a fala, isso passa. Né? Ela sempre falava, isso passa. Então, se o filho vem e nos pede um consolo, nos pede uma palavra de apoio, isso passa. Só que Maria inspirou essa jovem de uma outra forma. Canta, minha filha. E quantas vezes que a gente está no ápice, né, das nossas emoções e nos é convidado. Vem uma música, né? Como a música acalma as nossas almas. Como o canto traz a todos nós o conforto. Tenhamos bom ânimo. Então, se vem uma dificuldade à tua vida, pega uma música que te conecta de novo com a tua existência e canta. Canta para controlar a sua agressividade, canta para controlar a sua raiva diante da situação, das palavras que deveriam ser ditas e não podem ser ditas. Canta para a sua ansiedade, para a sua depressão, para o seu medo, para a sua saudade. Canta. Convertemos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê de emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. Imagina Maria do lado, de olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grandes poderosas, ignorando razão de sua alegria, cantou um hino de profundo enternecimento de amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhes eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí em instantes, seu canto, melodioso, era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. E o narrar espiritual dessa cena é de uma grandiosidade tão grande que a gente se transporta, né? Quando um canta, todos vão cantando juntos. E a dor, né? Por isso que a música mexe muito com a gente. E é uma arte deixada à terra. E eu queria agradecer a honra de falar de Maria, de poder compartilhar com vocês um pouco da história. E aqui eu vou deixar a imagem
que foi Chico Xavier que pediu, eu falo que Chico Xavier é meio que curioso ali, né? Pediu para Emmanuel, eu falei assim, eu queria, tem como você saber Maria, pedir informações de Maria? E aí foi feito um retrato falado de Maria, de Emmanuel para Chico Xavier, e essa é a imagem que a gente tem no conteúdo espírita. Então, muito obrigado a todos vocês pela honra. Todos vocês, pais, jovens, mães, lembrem de Maria na grandiosidade da tua provação de receber um filho que foi crucificado. E que todos nós possamos ser abençoados no nosso coração, que possamos retornar aos nossos lares, lembrando dessa mulher, desse espírito grandioso para todos nós.